Deus acalmará os seus medos e se alegrará em você com gritos de alegria. Bora entender um pouquinho disso aqui. Graças a paz, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. Hoje é dia de lermos o livro de Sofonias. E hoje é dia de lermos os 3 capítulos que compõem este livro. E eu quero compartilhar aqui com os irmãos Sofonias no seu capítulo 1, versículo 1 da palavra do Senhor, que diz assim: O Senhor deu esta mensagem a Sofonias, quando Josias, filho de Amon, era rei de Judá. Sofonias era filho de Cuxi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias. Ou seja, Sofonias, ele fazia parte de uma linhagem real e mesmo assim ele foi profeta do Senhor. É interessante que já no capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 15, a palavra do Senhor vai falar sobre alguns juízos do Senhor contra algumas nações, né? As nações vizinhas do povo de Judá, que seriam as nações da Filístia, Moabe e Amon, Etiópia e a Assíria, que tanto assolou o povo de Deus. Porém, no capítulo 3, o Senhor fala sobre a rebeldia e a redenção de Jerusalém. Capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5, Deus traz uma mensagem muito forte ao seu próprio povo, e eu quero isolar esse versículo 5 para a gente falar logo em seguida, porque o capítulo 3, versículo 1 ao 4 diz assim: que aflição espera Jerusalém, cidade rebelde e impura, cheia de violência e opressão. Ninguém pode lhe dizer coisa alguma. Ela recusa toda a correção. Não confia no Senhor, nem se aproxima de seu Deus. Seus líderes são como leões que rugem, caçando suas vítimas. Seus juízes são como lobos ao cair da noite, que não deixa vestígios de suas presas ao amanhecer. Seus profetas são mentirosos, arrogantes, que buscam os próprios interesses. Seus sacerdotes profanam o templo ao transgredir a lei de Deus. Amém? Então, olha só, aqui acontece o julgamento do Senhor mesmo, ele retratando o porquê o povo estava passando por aquela aflição. Porque a liderança do povo de Deus já havia se corrompido. E é por isso que Deus levanta verdadeiros profetas como Sofonias. Lembrando que Sofonias, ele foi um profeta do pré-exílio. Amém? Nós precisamos lembrar qual foi o período de atuação de Sofonias. Mas lembra que eu falei para a gente isolar o versículo 5? Olha o que diz a palavra do Senhor. Mas o Senhor ainda está na cidade e não pratica o mal. A cada dia ele faz justiça e nunca falha. Os perversos, porém, não se envergonham. Amém? Então, olha só o que está acontecendo. Nós costumamos dizer que Deus não faz acepção de pessoas. E sempre trazemos isso para o lado bom. Olha, Deus inclui. E realmente isso é uma verdade. Porém, Deus não faz acepção de pessoas também quando elas praticam o mal. Por quê? Quando Deus fala tudo isso com o povo dele, ele está falando sobre os líderes, sobre os juízes e sobre os profetas que já se corromperam. Então, realmente, Deus não faz acepção de pessoas. Quando faz algo errado, independente quem seja ou qual é a sua ocupação, ele vai prestar conta daquilo que cometeu. Amém? Agora, olha só que interessante, porque o Senhor traz o juízo contra as nações vizinhas, o Senhor traz o juízo até mesmo contra o povo de Israel, de Judá, no caso, por conta da sua rebeldia. Mas olha só o que vai dizer no mesmo capítulo 3, no versículo 17, porque trata-se da redenção do povo de Deus. Sofonias, capítulo 3, versículo 17 diz: Pois o Senhor, seu Deus, está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso.
Ele se agradará de vocês com exultação e acalmará os seus medos com amor. Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. Ou seja, Deus se alegra tanto com o seu povo. Isso já estava falando do que iria acontecer, de Deus se alegrar tanto com o seu povo que ele daria gritos de alegria. Quer trazer isso para nossas vidas? Dá uma olhada só nisso. Quando Deus está alegre conosco por conta da nossa comunhão, por conta da nossa vida para com Deus e as coisas de Deus, Deus se alegra ao ponto de dar gritos de alegria comigo e com você. Amém? Que Deus te abençoe, permaneça na presença de Deus e fique na paz do Senhor Jesus.